Olá, amados, sejam muito bem-vindos aqui ao canal No Alvo. Você sempre é e sempre será muito bem-vindo aqui. Nós vamos a um vídeo agora com o apóstolo Edilson Pomini, onde ele vai falar sobre o molusco e a sua bruxa da Branca de Neve. Não sei como chamar, a canja, a esbanja. É bom, ele vai falar aí sobre essas pessoas e é muito forte que Deus tem revelado aí nesses últimos dias. Então vamos prestar atenção do começo ao fim, lembrando que eu estou aqui como um apresentador, apresentando para você o conteúdo. Então por isso, querido, eu falo para você, não julgue a profecia, julgue o profeta. A palavra de Deus diz que a nossa justiça para Deus é como trapo de imundícia, ou seja, não serve para nada, porque Ele verdadeiramente conhece a verdade e conhece os corações. Bora então para esse vídeo. Olha só, estamos aqui no canal do apóstolo Edilson Pomini. Esse vídeo foi postado aí às 18 horas. Bora então ouvir o que o apóstolo tem para falar aí a respeito deste casal. Deus te abençoe. Que Deus ilumine a tua vida, a tua mente, te dê sabedoria, graça, poder e autoridade, em nome do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais um vídeo, a mais um momento da visão profética. E eu estou aqui nesta manhã, hoje é quarta-feira, dia 26 de março, quarta-feira, dia 26 de março. Estou aqui hoje, na dia minha 28. Oração matinal, na minha oração devocional, e o Espírito Santo me levou a algumas visões que eu gostaria de compartilhar com você, irmão, com você, minha irmã, né? E para que nós possamos estar unidos em oração, olhando para o alto sempre, confiando no Senhor diante de todas essas adversidades que nós estamos vivendo, de todas essas vergonhosas, né, decisões, julgamentos, enfim. Eu estava colocando tudo diante do Senhor e Deus falou de uma maneira muito forte. Deus me levou uma visão, eu até anotei aqui. O Senhor me deu a visão, amada, de um grande palácio, um lugar muito rico, muito adornado, muito belo mesmo. E havia ali um trono, e assentados nesse trono havia um rei e uma rainha, quer dizer, a figura de um rei e de uma rainha, e haviam ali muitas pessoas, muitas, amadas, uma multidão. Era como se fosse assim uma grande festividade, muita gente. E o Espírito Santo me levou ali, né, aquela visão aérea, de uma mesa também, um banquete, amados, um banquete assustador, né? Chegava a ser assustador de tanta comida que tinha sobre este banquete. E muito interessante, amados, porque o Senhor me mostrou aquelas pessoas, elas comiam, elas se serviam daquele banquete de uma forma assim animalesca, pareciam gafanhotos. Em outros momentos, o Senhor me mostrou a figura de devoradores, de roedores, de ratos, de porcos, mas não eram porcos comuns, eram porcos com dentes assim. É um negócio assustador. E essas pessoas, elas tinham a face de gafanhotos, de porcos, de ratos, mas... Então, na verdade, eram javalis, né? Os javalis que têm esses dentes assim. E elas comiam e não se fartavam. Elas não se fartavam. E eu perguntando ao Espírito Santo o que significava aquilo, né? O que significava? E ele dizia para mim assim, eu já vou lhe mostrar, né? Continue observando tudo isso. E ali era uma música muito alta, era gente dançando, era gente... olha, pensa numa... Eu estou tentando achar uma palavra para descrever. Era como se fosse assim uma orgia, alguma coisa nesse sentido. As pessoas estavam ali praticamente enlouquecidas, comendo, bebendo, dançando, muita música. E este rei e essa rainha sentados, gargalhavam, né? Enfim. E, de repente, o Espírito Santo me tirou daquele lugar
me levou na vista aérea e do lado de fora havia milhares e milhares de pessoas, homens, mulheres, todos vestidos com trapos, com panos rasgados, crianças. Havia muito choro, e era um choro de fome, era um choro de desespero, e essas pessoas clamavam, pediam para entrar nessa festa, nesse banquete, porque elas sabiam, de alguma forma, que lá havia comida. E elas estavam famintas, estavam sedentas, havia muito choro, havia muito pranto. Mas elas não conseguiam passar, porque os portões, amados, eu achei interessante que o que estava cercando aquele palácio eram muralhas de fogo, portões incandescentes e muralhas incandescentes. Havia, tinha um formato, sim, de muros e de portões, mas estavam incandescentes, então as pessoas não conseguiam tocar, porque eram queimadas. Muitas, eu vi muitas pessoas tentarem tocar e eram, naquele mesmo momento, ali consumidas pelo fogo. E do lado de dentro, ainda, ali, impedindo a entrada pela porta do palácio, haviam serpentes, e não eram poucas não, viu, amados? Eram muitas serpentes, mas serpentes grandes, coisa, não era deste mundo, eram serpentes extremamente malignas. E logo em seguida, então, o Espírito Santo, ele me levou a uma outra dimensão, e eu pude ouvir a voz, que veio dos céus, E o Espírito Santo de Deus disse para mim assim: agora abra a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 25, e você vai compreender, porque o anjo que estava ministrando, ele não ministrava na nossa língua, não falava em português. Então, o Espírito Santo disse para mim: abra a Bíblia e você vai entender o que ele está liberando sobre este lugar, sobre este reino. E ele me conduziu então ao livro de Jeremias, capítulo 5, que disse assim, olha, ele dizia assim: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor deu a vós e a vossos pais, de século em século. Não andeis após outros deuses, para os servirdes e vos inclinardes diante deles. Não me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, para que não vos faça mal. Verso 7 diz: vós, porém, e essa voz estava se referindo às pessoas que estavam dentro daquele palácio, inclusive o rei e a rainha. Vós, porém, não me destes ouvidos, diz o Senhor, e me provocastes a ira com a obra das vossas mãos, para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas as nações em redor. Eu os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de zombaria e de ruínas perpétuas. Essa foi a palavra que saiu da boca daquele anjo. Na verdade, eu não via o anjo, mas eu ouvia a voz, E o Espírito Santo disse para mim assim, amados, que o Senhor tem permitido, Ele tem sido paciencioso, Ele tem dado à nação brasileira, porque esta palavra, ela é direcionada à nação brasileira. Este reino é o Brasil. O rei e a rainha são os atuais governantes desse país. Todas aquelas pessoas que estavam ali naquela grande festa, naquele banquete, insaciáveis, são as pessoas que estão aliadas a esse governo. E o Senhor
pela sua graça e misericórdia, tem nos avisado através da voz profética da igreja. Isso é verdade. E olha só, insaciáveis. Olha o que eles estão fazendo aqui, ó. Não tem fim isso. A vontade deles de pegar tudo é muito forte. Mas eles simplesmente decidiram servir outros deuses. Por isso, arramada elegue a sui de cantas. Pesarei eu as minhas mãos, diz o Senhor, sobre esta terra e esta nação. E da mesma forma como foram aclamados e subiram ao poder sem a minha aprovação, descerão ao mais profundo do abismo, alagada lébia sóbria. Pelas injustiças serão decantas um a um de lébia naga sóbrias punidos no meu tempo e na minha hora, que vem decanta alegre súbrias chegando de maneira apressada. A quanto legue decantas, aos meus digo assim, sede, pois, pacientes, e descansai em vossos corações, como fui eu decanta alegre súbrias com Moisés. Alegres súbrias, nos dias do reinado de Faraó. Alamanto de plas, farei eu com que as águas se abram, para que os meus passem em segurança. Quanto aos que pleiteiam contra mim, e zombando dizem, não há Deus em Israel. Quanto a esses serão envergonhados. As minhas mãos já estão levantadas. Os exércitos estou eu, decanta alegres súbrias, aparelhando. Amém. De maneira que em breve farei eu descer de cova lagas súbrias, saraivada rabasto decanta alegres súbrias de fogo. Dos céus farei descer anjos com a espada, e a decantas e a justiça, outrora negligenciada, será feita. E as nações saberão que o Deus de Israel, recantas do Decova, trabalha e não permite que de perpétuo e contínuo sejam envergonhados os seus. Alegrai-vos, diz o Senhor, todos os que buscai a minha justiça, porque eu serei convosco. Oh, aleluia. Amém. Amado, depois dessa visão, o Espírito Santo, então, me mostrou fogo descendo dos céus, amado. E toda essa injustiça, toda essa parafernália que hoje nós estamos assistindo no Brasil, tudo isso será consumido com o fogo santo da presença de Deus. Por isso, não desanime, não abaixe a sua cabeça. Esse momento em que nós estamos vivendo de uma percepção de injustiça, tudo isso, amado, vai ser dissipado de uma forma muito poderosa em breve. Amém. Amém, amados. E o que você pensa sobre isso? Deixa aí sua opinião aqui nos comentários, lembrando de ser sempre educado, cristão. Lembre-se, não julgue a profecia, julgue o profeta. Como eu digo, nossa justiça para Deus é como trapo de imundície, não serve para nada. Então deixe que Deus faça isso, tá bom? Um forte abraço a você, deixa seu like, compartilha, comenta, se inscreve. Deus abençoe e até um próximo vídeo.